Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Curiosidades do Mundo. Imagine caminhar por ruas de pedra milenares, cercado por imponentes colunas de mármore e edifícios que já foram o coração de um dos maiores impérios da história. O som dos cascos dos cavalos ressoa pelas vias movimentadas, enquanto senadores de túnicas brancas debatem políticas que decidirão o destino de nações. Acima de tudo, paira a grandiosidade de Roma antiga, um império que não apenas dominou territórios, mas moldou o próprio curso da civilização ocidental. Roma não foi construída em um dia, nem caiu da noite para o dia. Durante séculos, a cidade foi palco de conquistas épicas, batalhas sangrentas, traições políticas e uma sede insaciável por poder. Seus imperadores foram tanto visionários quanto tiranos, e suas legiões eram máquinas de guerra quase invencíveis. Mas como Roma se tornou o que foi? E por que, apesar de toda a sua glória, acabou ruindo? Se você acha que a vida na Roma antiga era apenas festas luxuosas e batalhas heroicas, está muito enganado. Atrás das cortinas do esplendor, havia intrigas que fariam qualquer novela parecer infantil. Assassinatos políticos eram comuns, envenenamentos tornaram-se armas de destruição silenciosa, e a busca pelo trono imperial transformava amigos em inimigos mortais. Cada imperador tinha sua própria maneira de manter o poder, alguns governavam com justiça e sabedoria, enquanto outros mergulhavam em depravação e loucura absoluta. Mas Roma não foi feita apenas de violência. Seu legado cultural e arquitetônico ainda ecoa em nossa sociedade. Estradas, aquedutos, o conceito de direito e até mesmo algumas práticas políticas têm raízes na Roma antiga. No entanto, mesmo um império tão poderoso encontrou seu fim. Corrupção, invasões bárbaras, crises econômicas e expansão desenfreada foram apenas alguns dos fatores que levaram a cidade eterna à sua inevitável ruína. Quer saber mais sobre esses mistérios e segredos de Roma antiga? Então fique conosco até o final deste vídeo e descubra histórias que desafiam o tempo. E se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like para apoiar o nosso trabalho e comente aqui embaixo qual parte da história romana mais te fascina. Agora, prepare-se para embarcar em uma viagem épica ao passado, onde o poder e a tragédia andavam lado a lado. Bem-vindo à Roma Antiga! No coração da Península Itálica, onde o rio Tibre serpenteia por vales verdejantes e colinas suaves, uma história fascinante começou a ser tecida há mais de 2 milênios. Era uma história de irmãos gêmeos, uma loba maternal e um destino grandioso que daria origem a uma das civilizações mais poderosas da história, Roma. A lenda começa com Alba Longa, uma antiga cidade fundada por Ascânio, filho do herói troiano Enéas. Enéas, por sua vez, era filho da deusa Vênus e havia fugido da destruição de Troia, carregando seu pai às costas e buscando um novo lar. Após anos de peregrinação, ele encontrou refúgio no Lácio, região central da Itália, onde seus descendentes fundaram Alba Longa. Mas a paz em Alba Longa não duraria para sempre. Num golpe de ambição e traição, o trono foi usurpado por Amulho, que depôs seu irmão Numitor, o legítimo rei. Para garantir que nenhum descendente de Numitor ameaçasse seu poder, Amulho ordenou que os filhos do rei fossem mortos e que sua única filha, Rhea Sílvia, se tornasse uma vestal, uma sacerdotisa consagrada à deusa Vesta, obrigada a manter-se casta. No entanto, o destino tinha outros planos. Rhea Sílvia foi visitada pelo deus Marte, o poderoso deus da guerra, e dele engravidou. Quando Amulho descobriu, ficou furioso. Ele ordenou que os gêmeos recém-nascidos, Rômulo e Remo, fossem abandonados às margens do rio Tibre para morrerem. Mas o rio, testemunha silenciosa de tantas histórias, não permitiria que o plano de Amulho se concretizasse. Os gêmeos, colocados em uma cesta, foram carregados pelas águas do Tibre até encalharem próximo ao Monte Palatino, uma das 7 colinas de Roma. Lá, uma loba os encontrou. Segundo a lenda, a loba não os atacou, mas sim os amamentou, oferecendo-lhes o sustento necessário para sobreviver. Mais tarde, um pastor chamado Fausto os encontrou e os levou para casa, criando-os como seus próprios filhos. Rômulo e Remo cresceram fortes e corajosos, sem saber de sua verdadeira origem. Até que um dia, durante uma disputa com pastores rivais, Remo foi capturado e levado a Numitor, que ainda vivia em exílio.
Ao ouvir a história do jovem, Numitor suspeitou que ele e seu irmão pudessem ser seus netos. Quando Faustulo revelou a verdade, os gêmeos decidiram vingar sua família. Com a ajuda de aliados leais, Rômulo e Remo derrubaram Amulio e restauraram Numitor ao trono de Alba Longa. Mas, em vez de permanecerem na cidade de seus ancestrais, os irmãos decidiram fundar uma nova cidade no local onde haviam sido salvos pela loba. A decisão de fundar uma nova cidade foi apenas o começo de uma nova disputa. Rômulo e Remo não concordavam sobre onde a cidade deveria ser construída. Rômulo defendia o Monte Palatino, enquanto Remo preferia o Monte Aventino. Para resolver a questão, eles decidiram consultar os deuses através de um augúrio, uma prática comum na antiguidade, que consistia em observar o voo das aves para interpretar a vontade divina. Rômulo subiu ao Palatino e avistou 12 abutres, um sinal auspicioso. Remo, no Aventino, viu apenas 6. Para Rômulo, a decisão estava clara, os deuses haviam escolhido o Palatino. Mas Remo, ressentido, desafiou a decisão do irmão. Enquanto Rômulo traçava os limites sagrados da nova cidade com um arado, Remo zombou dele, saltando sobre a linha demarcada. Furioso, Rômulo o matou, declarando: assim morrerá qualquer um que ousar ultrapassar minhas muralhas. Com a morte de Remo, Rômulo tornou-se o único fundador da cidade, que ele chamou de Roma, em sua própria homenagem. Era o ano de 753 a.C., uma data que marcaria o início de uma jornada épica. Rômulo sabia que uma cidade precisava de habitantes, e Roma não era exceção. Para atrair pessoas, ele declarou Roma um local de asilo, onde qualquer um, escravos fugitivos, exilados, aventureiros, poderia encontrar refúgio e uma nova vida. Rapidamente, a população cresceu, mas havia um problema: a maioria dos novos cidadãos eram homens. Para garantir a continuidade da cidade, Rômulo precisava de mulheres. Ele convidou os sabinos, um povo vizinho, para um festival em Roma. Durante as celebrações, os romanos raptaram as mulheres sabinas em um evento conhecido como Rapto das Sabinas. O ato desencadeou uma guerra entre romanos e sabinos, mas as mulheres, agora esposas e mães dos romanos, intervieram, pedindo paz. Os dois povos acabaram se unindo, e o rei sabino Tito Tácio governou Roma ao lado de Rômulo. Rômulo governou Roma por 37 anos, estabelecendo as bases para o futuro da cidade. Ele criou o Senado, uma assembleia de anciãos que aconselhava o rei, e dividiu a população em tribos e cúrias, organizando a sociedade romana. Também instituiu o culto aos deuses, construindo templos e santuários para honrar as divindades que protegiam a cidade. No entanto, o fim de Rômulo foi tão misterioso quanto seu início. Segundo a lenda, durante uma tempestade, ele foi levado aos céus pelo deus Marte, seu pai divino. Os romanos passaram a venerá-lo como deus Quirino, protetor da cidade e símbolo de sua origem divina. Embora a história de Rômulo e Remo seja envolta em mito, os arqueólogos encontraram evidências de que a região de Roma já era habitada desde o século X a.C. Pequenas aldeias se espalhavam pelas colinas, e a localização estratégica, próxima ao rio Tibre e às rotas comerciais, tornava o local ideal para o desenvolvimento de uma cidade. A unificação dessas aldeias no século VIII a.C. provavelmente deu origem à Roma histórica. A lenda de Rômulo e Remo, portanto, pode ser vista como uma narrativa simbólica que encapsula os valores e as aspirações dos primeiros romanos: coragem, determinação e um profundo senso de destino. A fundação de Roma não foi apenas o início de uma cidade, mas o nascimento de uma civilização que moldaria o mundo. A história de Rômulo e Remo, com sua mistura de drama, traição e heroísmo, continua a capturar a imaginação das pessoas até hoje. A loba que amamentou os gêmeos tornou-se um símbolo eterno de Roma, representando a resiliência e a força de uma cidade que cresceu para dominar o mundo antigo. Roma, a cidade eterna, começou como um sonho de dois irmãos e se transformou em um império que deixou um legado duradouro em cultura, direito, arquitetura e política. Sua fundação é um lembrete de que mesmo as maiores jornadas começam com um único passo, ou, no caso de Roma, com o rugido de uma loba e o grito de um homem determinado a construir algo que duraria para sempre. Personagens históricos. Os gigantes de Roma, personagens que moldaram um império.
A história de Roma é repleta de figuras extraordinárias, cujas vidas e feitos ecoam até os dias de hoje. Eles foram generais, políticos, imperadores, filósofos e até mesmo traidores, mas todos compartilhavam uma coisa em comum: deixaram uma marca indelével no mundo. Vamos mergulhar nas vidas desses gigantes da Roma antiga e descobrir como suas ações moldaram o destino de uma das maiores civilizações da história. Rômulo, o fundador mítico. Tudo começa com Rômulo, o lendário fundador de Roma. Segundo a mitologia, ele e seu irmão gêmeo, Remo, foram abandonados às margens do rio Tibre e amamentados por uma loba. Quando adultos, os irmãos decidiram fundar uma cidade, mas uma disputa pelo local exato levou Rômulo a matar Remo. Assim, em 753 a.C., Roma nasceu, com Rômulo como seu primeiro rei. Rômulo não apenas fundou a cidade, mas também estabeleceu suas primeiras instituições, incluindo o Senado. Ele é uma figura emblemática, representando a ambição e a determinação que caracterizariam Roma ao longo de sua história. Sua lenda é um lembrete de que, às vezes, os maiores impérios começam com atos de violência e sacrifício. Júlio César, o gênio militar e o ditador. Nenhum nome ressoa mais fortemente na história de Roma do que Júlio César. Nascido em 100 a.C., César era um homem de talentos múltiplos, general brilhante, político astuto e escritor talentoso. Sua conquista da Gália, 58 a.C., 50 a.C., é um dos feitos militares mais impressionantes da história. Em suas próprias palavras, registradas em Comentarii de Belo Gallico, ele descreveu batalhas épicas e estratégias engenhosas que consolidaram seu poder e reputação. Mas César não era apenas um soldado. Ele era um mestre da política. Em 49 a.C., ao cruzar o rio Rubicão com suas legiões, ele desafiou o Senado e iniciou uma guerra civil que terminou com sua vitória absoluta. Como ditador vitalício, César implementou reformas ousadas, como a reorganização do calendário, o calendário juliano, e a redistribuição de terras aos pobres. No entanto, sua ambição desmedida alarmou muitos senadores, que o assassinaram em 15 de março de 44 a.C., nos idos de março. Sua morte, porém, não restaurou a República, mas acelerou sua queda, levando ao surgimento do Império Romano. Cleópatra, a rainha que encantou Roma. Cleópatra VII, a última rainha do Egito, não era romana, mas sua vida está intrinsecamente ligada à história de Roma. Conhecida por sua inteligência e charme, ela usou sua astúcia para proteger o Egito da dominação romana. Seu relacionamento com Júlio César, posteriormente, com Marco Antônio, foi tanto político quanto pessoal. Com César, ela teve um filho, Cesarião, e com Antônio, 3 filhos. Cleópatra sonhava em unir o Egito e Roma sob um único império, mas seu destino foi selado na Batalha de Áxio, 31 a.C., quando as forças de Otaviano derrotaram Marco Antônio. Após a derrota, Cleópatra cometeu suicídio, supostamente deixando-se picar por uma cobra. Sua morte marcou o fim do Egito Ptolomaico e o início do domínio romano sobre o Mediterrâneo Oriental. Augusto, o primeiro imperador. Otaviano, mais tarde conhecido como Augusto, era o sobrinho neto e herdeiro de Júlio César. Após a morte de César, ele emergiu como vencedor de uma série de guerras civis, derrotando Marco Antônio e Cleópatra. Em 27 a.C., o Senado concedeu-lhe o título de Augusto, marcando o início do Império Romano. Augusto foi um governante habilidoso. Ele estabilizou o império após décadas de conflitos, reformou o sistema administrativo e promoveu a Pax Romana, um período de paz e prosperidade que durou cerca de 200 anos. Sob seu governo, Roma floresceu culturalmente, com obras de poetas como Virgílio, autor da Eneida, e Horácio. Augusto também foi um mestre da propaganda. Ele apresentou-se como o restaurador da República, enquanto consolidava seu poder como imperador. Seu reinado estabeleceu as bases para o Império Romano, que dominaria o mundo ocidental por séculos. Marco Antônio, o general traído. Marco Antônio foi um dos generais mais leais de Júlio César e um dos membros do Segundo Triunvirato, ao lado de Otaviano e Lépido. Após a morte de César, Antônio tornou-se uma figura poderosa, mas sua aliança com Cleópatra e sua ambição pessoal o colocaram em rota de colisão com Otaviano. A Batalha de Áxio,
31 a.C., foi o ponto culminante de seu conflito. Derrotado, Antônio fugiu para o Egito, onde cometeu suicídio ao lado de Cleópatra. Sua vida é um exemplo trágico de como a lealdade e a ambição podem levar à ruína. Cícero, o defensor da República. Marco Túlio Cícero foi um dos maiores oradores e filósofos de Roma. Nascido em 106 a.C., ele era um defensor ferrenho da República e de seus valores. Suas habilidades retóricas eram lendárias. Ele usava o poder das palavras para defender causas e denunciar corrupção. Cícero foi um crítico aberto de figuras como Júlio César e Marco Antônio. Suas Filípicas, uma série de discursos contra Antônio, são consideradas obras-primas da oratória. No entanto, sua oposição ao poder absoluto custou-lhe a vida. Após o assassinato de César, Cícero foi proscrito e executado por ordem de Antônio. Sua morte simboliza o fim da liberdade de expressão na República Romana. Nero, o imperador artista. Nero é talvez o imperador mais infame da história de Roma. Nascido em 37 d.C., ele subiu ao trono com apenas 17 anos. Inicialmente, seu reinado foi marcado por políticas populares, mas logo sua extravagância e crueldade se tornaram evidentes. Nero era um amante das artes e via a si mesmo como um artista. Ele participava de competições de poesia e música, muitas vezes forçando o público a aplaudi-lo. No entanto, seu governo foi marcado por escândalos, incluindo o grande incêndio de Roma, 64 d.C., que, segundo rumores, ele teria ordenado para liberar espaço para seu palácio, o Domus Aurea. Nero perseguiu os cristãos, acusando-os de terem causado o incêndio, e sua tirania levou a várias revoltas. Em 68 d.C., ele cometeu suicídio após ser declarado inimigo público pelo Senado. Sua morte marcou o fim da dinastia Júlio-Claudiana. Marco Aurélio, o filósofo no trono. Marco Aurélio, que governou de 161 d.C. a 180 d.C., foi um dos chamados 5 bons imperadores. Ele era um filósofo estoico, e suas meditações são consideradas uma das obras mais importantes da filosofia ocidental. Como imperador, Marco Aurélio enfrentou guerras e pestes, mas manteve-se firme em seus princípios. Ele acreditava na justiça, na moderação e no dever para com o império. Seu reinado é um exemplo raro de como a filosofia pode guiar o exercício do poder. Constantino, o imperador cristão. Constantino, o Grande, é lembrado por duas realizações monumentais: a fundação de Constantinopla, atual Istambul, e a legalização do cristianismo com o Edito de Milão, 313 d.C. Nascido em 272 d.C., ele emergiu como vencedor de uma série de guerras civis e unificou o império. Constantino converteu-se ao cristianismo, uma decisão que transformou a religião em uma força dominante no mundo ocidental. Ele também transferiu a capital do império para o Oriente, preparando o terreno para o Império Bizantino. Curiosidade sobre Roma. Imagine caminhar pelas ruas de pedra de Roma há 2000 anos, onde o ar vibra com o som de vozes animadas, o cheiro de pão fresco mistura-se ao aroma de especiarias exóticas, e os olhos são deslumbrados por monumentos imponentes e estátuas majestosas. A Roma antiga não foi apenas o coração de um império colossal, mas também um palco de histórias surpreendentes, costumes peculiares e fatos que desafiam a imaginação. Vamos mergulhar nesse mundo fascinante e descobrir algumas das curiosidades mais cativantes sobre essa civilização que moldou o curso da história. Banhos romanos, muito mais que higiene. Os banhos públicos romanos, ou thermae, eram muito mais que locais para se lavar. Eram centros sociais, onde os cidadãos discutiam política, fechavam negócios e relaxavam. Locais como as termas de Caracalla podiam acomodar milhares de pessoas e ofereciam piscinas de água quente, fria e morna, além de bibliotecas, jardins e até lojas. Curiosidade: a higiene romana era avançada para a época, mas os banhos também eram locais de propagação de doenças. Além disso, os romanos usavam uma esponja comum presa a um bastão, chamada tersorium, para se limpar após usar o banheiro público. Sim, era compartilhada. Gladiadores, os superstars da antiguidade. Os gladiadores eram os astros do entretenimento romano. Lutavam em arenas como o Coliseu, diante de plateias que vibravam com cada golpe.
Contrariamente à imagem popular, nem todos eram escravos ou criminosos. Alguns eram voluntários que buscavam fama e fortuna. Eles eram treinados em escolas especiais e seguiam dietas ricas em carboidratos para ganhar massa muscular. Curiosidade: os gladiadores raramente lutavam até a morte. Eles eram investimentos caros, e seus donos preferiam mantê-los vivos para lutar novamente. Além disso, alguns gladiadores tinham fã-clubes e até merchandising, como ânforas com seus rostos. O Coliseu, um feito de engenharia e sangue. O Coliseu, ou Anfiteatro Flaviano, é um dos símbolos mais icônicos de Roma. Inaugurado em 80 d.C., ele podia abrigar até 50.000 espectadores e era palco de espetáculos que incluíam lutas de gladiadores, caças de animais e até batalhas navais simuladas. O Coliseu podia ser inundado. Curiosidade: o Coliseu tinha um sistema de cobertura móvel chamado velarium, feito de lona, que protegia os espectadores do sol. Além disso, havia um labirinto de túneis e elevadores subterrâneos, chamado hipogeu, usado para transportar animais e gladiadores para a arena. O pão e circo, a estratégia de controle social. A famosa expressão panem et circenses, pão e circo, resume a estratégia romana para manter a população feliz e distraída. O governo distribuía grãos gratuitamente e organizava espetáculos grandiosos para evitar revoltas. Funcionava tão bem que, mesmo em tempos de crise, o povo permanecia leal ao império. Curiosidade: durante os jogos, eram distribuídos ingressos numerados que garantiam assentos específicos. Os melhores lugares eram reservados para a elite, enquanto os escravos e as mulheres ficavam nas áreas mais altas e distantes. O calendário juliano, a herança de Júlio César. Antes de Júlio César, o calendário romano era uma bagunça, com meses adicionados aleatoriamente para ajustar as estações. César reformou o sistema em 46 a.C., criando o calendário juliano, que estabeleceu o ano de 365 dias com um dia extra a cada 4 anos, o ano bissexto. Curiosidade: para ajustar o calendário antigo ao novo sistema, o ano 46 a.C. teve 445 dias e ficou conhecido como o Ano da Confusão. As estradas romanas, conectando um império. Todos os caminhos levam a Roma não é apenas um ditado, mas uma realidade do mundo antigo. Os romanos construíram uma rede de estradas que se estendia por mais de 400.000 quilômetros, ligando todas as partes do império. Essas estradas eram feitas com várias camadas de pedra e cascalho, garantindo durabilidade. Curiosidade: as estradas romanas eram tão bem construídas que algumas ainda estão em uso hoje. Além disso, os romanos colocavam marcos miliários ao longo das estradas, indicando distâncias e direções. O vomitorium, um mal-entendido histórico. Ao contrário do que muitos pensam, o vomitorium não era um local onde os romanos vomitavam para continuar comendo em banquetes. Na verdade, era a passagem por onde o público entrava e saía dos anfiteatros e estádios. O nome vem do latim vomere, que significa expelir, referindo-se ao fluxo de pessoas. Curiosidade: os banquetes romanos, no entanto, eram verdadeiras maratonas gastronômicas, com pratos exóticos como línguas de flamingo e leitão recheado. O culto aos deuses, religião e superstição. Os romanos eram profundamente religiosos e supersticiosos. Adoravam uma vasta gama de deuses, desde Júpiter, o rei dos deuses, até divindades menores como Términos, o deus das fronteiras. Eles acreditavam que os deuses influenciavam todos os aspectos da vida e realizavam sacrifícios e rituais para ganhar seu favor. Curiosidade: os romanos tinham um ritual chamado aruspicina, no qual adivinhos examinavam as entranhas de animais sacrificados para prever o futuro. Se o fígado estivesse em mais condições, era um mau presságio. O legado de Roma, influências que perduram. A Roma antiga deixou um legado que ainda hoje molda o mundo. O direito romano é a base de muitos sistemas jurídicos modernos. O latim, língua oficial de Roma, deu origem a idiomas como o português, espanhol, francês e italiano. E a arquitetura romana, com seus arcos, colunas e cúpulas, inspirou gerações de construtores. Curiosidade: a palavra salário vem do latim salarium, que era a ração de sal dada aos soldados romanos como pagamento. O sal era tão valioso que era usado como moeda de troca. As mulheres na Roma antiga
entre tradição e rebeldia. As mulheres romanas tinham papéis limitados na sociedade, mas algumas desafiaram as normas. Lívia, esposa de Augusto, era uma poderosa conselheira política. Agripina, mãe de Nero, manipulou a corte para garantir o trono ao filho. E as vestais, sacerdotisas de Vesta, desfrutavam de privilégios únicos, como o direito de possuir propriedades. Curiosidade, as vestais eram escolhidas na infância e serviam por 30 anos. Se quebrassem o voto de castidade, eram enterradas vivas. Mas, se um condenado à morte encontrasse uma vestal no caminho para a execução, ele era perdoado. O fim de Pompeia, uma cidade preservada no tempo. Em 79 d.C., a erupção do vulcão Vesúvio soterrou a cidade de Pompeia sob uma camada de cinzas e pedra-pomes. A tragédia preservou a cidade como uma cápsula do tempo, revelando detalhes incríveis da vida romana, desde afrescos coloridos até pães carbonizados. Curiosidade: entre os achados mais impressionantes estão os moldes de gesso das vítimas, criados a partir dos vazios deixados por seus corpos nas cinzas. Esses moldes capturam os últimos momentos de vida dos pompeianos. A Roma antiga pode ter caído, mas seu espírito permanece vivo em nossas leis, línguas, arquitetura e cultura. Cada rua de Roma moderna, cada ruína antiga, cada história contada sobre gladiadores, imperadores e deuses nos lembra de uma civilização que ousou sonhar grande e deixou um legado que continua a nos inspirar. Roma não foi construída em um dia, e sua história não será esquecida em milênios. E assim vemos ao fim de mais uma jornada fascinante pela grandiosa Roma antiga. Dos imperadores aos gladiadores, das legiões imbatíveis às intrigas palacianas, vimos como esse império moldou a história da humanidade e deixaram um legado que ecoa até os dias de hoje. Se há algo que podemos aprender com Roma, é que o poder, por maior que seja, não é eterno. O império que dominou o mundo conhecido caiu, mas sua influência jamais desapareceu. Hoje, sua arquitetura, leis, costumes e até mesmo sua língua ainda vivem entre nós. Isso nos faz refletir: o que nosso tempo sobreviverá aos séculos? O que dirão de nós no futuro? Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando os mistérios da história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Isso nos ajuda a trazer ainda mais conteúdos sombrios, intrigantes e repletos de curiosidades que você não encontra facilmente por aí. E queremos saber a sua opinião. Qual aspecto de Roma antiga mais te fascina? Você acredita que alguma civilização moderna pode atingir a grandiosidade do Império Romano? Deixe seu comentário abaixo, vamos adorar saber o que você pensa. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.